Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Mais uma aula sobre o sistema tributário nacional brasileiro. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Lembrando, eu estou revendo alguns pontos que eu acho interessante nós revermos. Provavelmente o ponto que nós vamos ver hoje, o tema que nós vamos abordar hoje, vocês já viram com o professor Rubinho. No entanto, por se tratar de um tema de suma importância para nós, eu resolvi revê-lo e abordá-la novamente, a fim de que não restem dúvidas, a fim de que nós possamos conquistar novos conhecimentos. Cada professor explica de um jeito, provavelmente vocês já sabem, decore salteado que o tema que nós vamos abordar hoje, mas nós vamos vê-lo novamente, tá ok? Só uma lembrança, na próxima aula nós vamos retomar o assunto crédito tributário, tá? Nós vamos ver as formas de extinção, suspensão do crédito tributário. Todo mundo lembra aí o que é crédito tributário, né? Conjunção de três fatores: previsão em lei, fato gerador, lançamento. Lembrando que o lançamento é quando a administração pública ela determina se determinado fato gerador é tributável, especifica quem que é o sujeito passivo desse decorrente desse crédito tributário, quem que é o contribuinte desse crédito tributário, identifica o montante deste crédito tributário, tá ok? Na próxima aula nós retornaremos ao assunto crédito tributário, falando sobre as suas formas de extinção, suspensão, tá ok? Como nós temos duas aulas na semana, temos 2 dias de aula na semana, eu vou retomar um pouquinho na primeira e na segunda nós revemos mais algum tema e abordamos um assunto novo. Legal? Gente, mais uma vez, os testes que eu deixo para vocês logo após os vídeos não são trabalhos, gente. São geralmente 2 a 4 testes referente à matéria que nós estamos estudando no dia de aula. Eu costumo dizer que é um trabalho, são testes que deveriam ser realizados se fosse presencial na sala de aula. Hoje em dia, nos tempos atuais, são testes realizados em sala virtual. Mas assistam o vídeo, baixem o material que eu já disponibilizo para vocês lá nos arquivos na plataforma Teams e resolvam os testes. 2 minutos, é só ler o material, assistir os vídeos. Em 2 minutos vocês resolvem esses testes. Lembrando, isso não é trabalho, é uma atividade em sala de aula virtual. Então, quanto antes vocês fizerem esses testes, melhor, tá? Quanto antes vocês estiverem com a matéria fresca na cabeça, porque vocês assistiram os vídeos da aula e leram a matéria que eu disponibilizo para vocês em PDF, é melhor, é rapidinho, você vai lá e preenche, tá? Não posterguem essa atividade. Quanto mais vocês deixam para frente, pior, porque você tem que voltar, rever, estudar novamente para poder fazer esse teste. Então, na medida do possível, para quem conseguir, assista o vídeo e já responda aos testes. Os testes é uma forma de eu avaliar vocês. Na hora da menção, eu vejo quem fez os testes, como foi o desempenho. Através de quem faz os testes, em regra, eu subentendo que ele assistiu o vídeo em sala de aula, se não no mesmo dia, num dia posterior, porque os vídeos estão disponibilizados no meu canal no YouTube, tá? Façam esse esforço, tá bom, gente? O que nós vamos falar hoje, gente? É um assunto muito importante, tá? Nós vamos falar sobre a vigência da legislação tributária no tempo e no espaço, tá ok? É quando uma legislação tributária passa de fato a ser
a vigorar, passa de fato a ter eficiência, passa de fato a ser exigida, e em que local ela pode ser exigida, em que local que ela passa a vigorar, no tempo e no espaço. Tá? Primeiro ponto a se levantar o que significa o termo legislação no direito tributário. O que vocês acham, gente? Quando eu falo em legislação no direito tributário, eu vou pensar em lei em sentido amplo. Vamos voltar lá na aula passada, nas fontes do direito tributário. Quando eu falo em lei em sentido amplo, eu estou falando em fontes formais. Lembra? Fontes formais, atos normativos, atos formais primários e secundários. Os primários são as leis propriamente ditas, lei complementares, leis ordinárias, e as fontes secundárias são os decretos, são as instruções normativas que explicam essas leis complementares, essas leis ordinárias. Tá? Então, quando eu falo em legislação no direito tributário, eu vou falar em lei em sentido amplo. Olha só o que diz o artigo 96 do Código Tributário Nacional. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos, as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Lei em sentido amplo. Fontes formais do direito tributário. Lembrando que as fontes formais se dividem em fontes primárias e fontes secundárias. Show de bola? Essa é uma primeiro termo que nós precisamos entender, porque nós estamos estudando a vigência da legislação tributária no tempo e no espaço. Então, se eu não sei o que é legislação para o direito tributário, não tem como estudar a vigência da legislação no direito tributário. Então, quando eu falo em legislação no direito tributário, gente, nós vamos pensar em lei em sentido amplo. Lei complementar, lei ordinária, decreto, tratado, instruções normativas. Legal? Show de bola? Definimos o termo legislação, passemos para o termo vigência, gente. Então, quando eu penso em vigência no direito tributário, eu vou pensar em quando esta norma, esta legislação tributária, ela passa a ter incidência, ela passa de fato a vigorar. Tá? Quando eu falo no termo vigência, é quando eu digo o seguinte: o que viabiliza a incidência de uma norma a determinados fatos em dado período de tempo. É quando de fato esta legislação tributária ela passa a ter eficácia, ela passa a vigorar. E por que isso, gente? Olha, uma legislação, uma norma, ela pode ser válida, ela pode estar de acordo com a lei, mas ela pode não ter vigência ainda. Ela pode não ser eficaz. Ela é válida, tá? Porque ela está prevista na lei, ela foi legalmente constituída, mas ainda ela não está vigente, ela ainda não é eficaz. E isso é importante para nós quando nós adentrarmos especificamente na vigência da legislação tributária no tempo e no espaço, no que tange as previsões específicas do CTN, do Código Tributário Nacional ou da Constituição Federal em si. Tá ok? Então, quando eu falo em vigência, eu falo em inviabilidade da incidência de uma norma. Eu falo
exatamente quando essa norma se torna eficaz. Lembrando, ela pode ser válida, mas ela pode não estar vigente. Ela pode ainda não ser eficaz. Tá ok? Nós vamos entender isso ali mais para frente, tá? Nós vamos entender que uma norma, ela geralmente, ela não passa a ter eficácia imediatamente após a data da sua publicação, tá ok? Isso é importante para nós entendermos o significado da palavra vigência. Lembrando que vigência não significa uma norma válida, não necessariamente ela está vigente, tá? Embora prevista em lei, não necessariamente imediatamente ela vai ter eficácia, ela vai se tornar vigente. Então vamos guardar o termo vigência, nós vamos lembrar das palavras eficácia, da palavra incidência, tá ok? Para nós, gente, estudantes do sistema tributário nacional, quando que uma legislação tributária, de fato, ela vai se tornar eficaz, ela vai se tornar vigente. Em regra, para nós, estudantes do sistema tributário nacional, o que vale é a regra geral. E qual que é essa regra geral, gente? É a regra prevista na lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá ok? Em regra, o que vale para nós, o que se aplica à legislação tributária é a regra prevista na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Isso aqui está no material nosso, tá? E o que diz essa lei? O que diz essa lei de introdução às normas do direito brasileiro? No seu artigo 1º, ela diz o seguinte: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, vamos voltar lá no termo vigência. Então, a lei, ela é válida, tá? Ela foi publicada, legal, só que ela só passa a ter vigência, ela só passa a vigorar 45 dias após a data da sua publicação. Entenderam a diferença entre validade e vigência? É o que diz o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É a Lei 4.757 de 42, que já foi alterada pela Lei 2.376 de 2010. No nosso material isso aí está especificado, tá? Então, o que diz o artigo 1º dessa lei? Que, salvo disposição em contrário, esse começo é importante, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Legal? Para nós, gente, para nós, estudantes do Sistema Tributário Nacional. Lembra que diz o artigo 1º, salvo disposição em contrário? Existe disposição em contrário para nós, estudantes do Sistema Tributário Nacional. E são essas disposições em contrário que nós vamos ver nos próximos vídeos ou no próximo vídeo. Legal? Até o próximo.